Os caras vão colocar 35% de etanol na gasolina. E você tá full pistola com isso. E preocupado pra caramba também. Pediram pra eu gravar um vídeo sobre esse assunto. Então eu vou gravar. Só que é um assunto sério, é um assunto preocupante. Eu preciso que você faça a sua parte, porque eu vou fazer a minha. Eu vou explicar pra você o que vai acontecer com a sua moto ou com o seu carro, mas eu preciso que você também faça a sua parte de prestar bem atenção no vídeo. Se puder compartilhar com outras pessoas, deixar o like, vai ser muito bom, vai me ajudar. Mas eu preciso explicar pra você exatamente o que vai acontecer. Eu não vou ficar com muita lorota, preciso ser curto e grosso também. Nós estamos perdidos, cara. Nós estamos perdidos, porque o governo não quer saber. O governo não tá nem aí com nós, cara. Nós que é dono dessas carroças, que é dono dos carros velhos, das motos réia, dessas carniças aí, nós estamos perdidos, cara. É pra começar que nem PVA paga, então os caras não estão nem aí com a gente. E a frota nova que tá vindo preparada, é carro flex. Ela se ajusta, ela se permeia, tá no projeto. Mas nós que é das antigas, veículos dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, eu. Mas não é bem assim. Tá, calma. A notícia é ruim, mas é boa. Entenda o porquê estar f***ido é bom. Este é o canal da Academia de Motores. Seja muito bem-vindo e come as you are. Deixa o like! Like, né? Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Ajuda o gordo, dá uma força. É porque além do óbvio de que a mistura adicionada agora à gasolina de etanol será mais corrosiva, que irá danificar algumas peças como o tanque de combustível, o nosso amigo carburador, isso é evidente, vai querer corroer. A gente sabe disso. No motor não, viu? No motor você pode ficar tranquilo que não vai chegar a danificar nada não. Mas as ligas do carburador e a conservação interna do tanque pode realmente sofrer algum tipo de corrosão. Isso. Mas eu vou ensinar você a dar uma escapada nisso aí. Eu vou ensinar você a dar uma driblada nessa situação. Porque nós é das antigas, bicho. A gente tem que se virar. Não é? Mas antes de te dar essa dica, eu preciso dar um parâmetro do que vai acontecer com o seu veículo. O que vai acontecer com o seu motor? Essa mistura vai deixar o carro mais fraco? Pode fundir o meu motor? Pode travar meu motor? Vai pegar de manhã? Preciso mudar giclê? Pode até ser. Mas antes deixa eu te mostrar uma coisa. Uma coisa que você já deve ter visto várias vezes no meu canal. Esse desenho aqui. O triângulo da combustão. O oxigênio, o combustível e o calor. O equilíbrio e a mistura exata de todos esses elementos formam o ponto estequiométrico. Oxigênio. Ah, mas o oxigênio se encontra na atmosfera. Basta eu respirar que eu terei o oxigênio. Não é bem assim. Quando se trata de oxigênio, é necessário uma cadeia de eventos para que haja a quantidade correta de oxigênio dentro da camisa, dentro do cilindro. A primeira coisa que acontece é a filtragem desse oxigênio. O filtro retém impurezas e elementos externos que possam ser conduzidos pelos dutos, encaminhando ele até o cilindro. Por isso ele precisa estar sempre revisado e em ordem. Mas para que o cilindro se encha de oxigênio, ou seja, de moléculas de oxigênio, é necessário um sincronismo do motor para que haja o momento certo do oxigênio entrar e a quantidade certa de oxigênio que possa entrar. Então estamos falando de comandos, válvulas. Se eu falo de válvulas, eu falo de sede de válvulas. Se eu falo de válvulas, eu falo de balancins. Se eu falo de balancins, eu falo de regulagem de válvulas ou eu falo de tucho. E se eu falo de tucho, eu falo de pressão de bomba. E se eu falo de pressão de bomba, eu falo de óleo adequado. O resultado de um bom filtro de ar, um comando e cames de comandos em condições de funcionamento e íntegro, válvulas e sedes vedando, balancins fiéis ao movimento, sem folgas, tuchos livres ou válvulas bem reguladas, pressão de bomba adequada para conseguir encher o tucho e óleo adequado para obedecer ao enchimento do tucho. O resultado de tudo isso é a capacidade de enchimento do cilindro. Conseguimos então o primeiro fator
que irá contribuir para um bom funcionamento ou um funcionamento aceitável de um motor que venha trabalhar com essa futura mistura ou arapuca preparada para nós. Agora, se somado a isso, se tivermos anéis numa medida aceitável, pelo menos abaixo de 25 décimos de milímetro, se tivermos camisas alinhadas e com um bom brunimento, pistões justos, podemos dar um bom destino à capacidade de enchimento do cilindro. É saber o que vai fazer com essa capacidade de enchimento, que nada mais é que comprimir todas essas moléculas que conseguiram entrar dentro do cilindro, gerando assim uma boa taxa de compressão. Por enquanto, tudo isso é relacionado apenas ao oxigênio, que não era simplesmente respirar, o buraco é mais embaixo. Você está acostumado a 27,5% de etanol na gasolina. Ou seja, aproximadamente esta quantidade de um inteiro da quantidade de gasolina. Agora, os caras querem que você engula 35%. Mais de um terço da gasolina que você comprar terá que ser etanol. Mas eu tenho certeza que você não é ingênuo. Eu tenho certeza que você não nasceu ontem. Porque, infelizmente, eu não acredito na nossa rede de postos. Ou pelo menos na sua grande maioria. Eu não acredito neles. Essa história de 27,5, pra mim é pra inglês ver. Eu duvido que no posto das quebradas onde você abastece só tenha 27,5. Na minha opinião, você já tá rodando com mais de 30% já faz tempo, meu parceiro. E eu acho que na sua opinião também. E o que você acha que vai acontecer com os 35? Vai permanecer nos 35? Você acha que o posto que te atende ele vai ser fiel? Você acha que durante os transportes por aí não vai passar um pouquinho? Por uns 38, 40, 45? Eu acho que sim. Infelizmente não dá para pôr a mão no fogo pela nossa rede de abastecimento. É muita corrupção nesse país, é muita gente querendo se dar bem, é muita gente espertinha. Mas vamos imaginar que este é o mundo perfeito e que no seu tanque terá os 35%. Tá bom? E o que acontece quando a gente junta esses dois combustíveis dentro do seu tanque? É porque eles são diferentes. E são bem diferentes. O quão diferente? Esse cara aqui é a gasolina e esse cara aqui é o etanol. O que muda é a densidade energética. Da mesma forma que para uma bateria nós medimos os amperes, que para um resistor nós medimos o ohms, ou seja, a resistência. Para um motor elétrico nós medimos os watts ou o volts. Para o combustível nós medimos a densidade de energia por volume, MJ/L. Tudo isso são unidades de medidas, são grandezas. A densidade de energia do etanol é menor do que a densidade de energia da gasolina, portanto, menos eficiente. E se o etanol é menos eficiente, é necessário mais etanol para que haja uma eficiência equivalente. Então sim, a chance de você ter que aumentar a espessura do orifício dos seus giclês é muito grande. Cerca dos seus 3%. Se um é 78, você arredonda, joga para 80. Se um é 110, joga para 115, 117. E você vai precisar fazer isso por conta do ponto de fulgor. O ponto de fulgor é um ponto em que, dependendo da temperatura que o seu combustível atingir dentro do fluxograma onde passa toda a mistura, não sei se vocês já perceberam que no carburador ou na base do carburador ou na boca do carburador fica geladinho, ele gela. Aquilo é uma queda de temperatura por conta da mudança de atmosfera do gás pressurizado. Isso é a mesma coisa que acontece com o ar-condicionado. Isso é natural, isso acontece. Tanto é que alguns veículos antigos existia um coletor de aquecedor na base do carburador, que era para aquecer aquela parte, ok? Fazer com que o aquecimento da base do carburador promovesse um pré-aquecimento do álcool. Na época era álcool. Isso tudo para evitar o ponto de fulgor. O ponto de fulgor é onde há uma liberação de gases, e esses gases, em contato com o ponto de ignição, ele já poderia entrar em deflagração, em ponto de explosão. Ele já poderia dar pré-ignição. Mas isso não por causa do combustível, mas sim pelos gases que ele liberava. E se você não altera o giclê,
pode ser que a mistura pobre desencadeie esse ponto de fulgor. E se você não altera a giclagem, pode ser que você atinja uma mistura pobre o suficiente para atingir a este ponto de fulgor, promovendo a queda da temperatura a ponto de promover a ponto de fulgor. Então agora vamos falar um pouco sobre calor. Isso, a fonte vital de funcionamento do motor, o propósito, aquilo por qual ele foi feito para fazer. É gerar temperatura, porque é através da temperatura que ele consegue converter a energia térmica em movimento cinético. Temperatura é aquilo que os caras desavisados estão loucos para diminuir do motor. É aquilo que as mocinhas vivem reclamando que queimam as perninhas. É aquilo que os caras vivem querendo tirar a válvula termostática para diminuir, colocar um radiador maior ou colocar um radiador onde não tem, sem ter o ensinamento e a disciplina e o conhecimento de que é necessária a temperatura para que o motor consiga fazer essa transformação. Todos os elementos, todos os componentes, todas as posições, tipos de liga, estrategicamente posicionados e colocados para que a temperatura tenha livre acesso e que esteja no lugar correto. Porque existe uma coisa chamada ponto de autoignição. E no caso dos combustíveis automotivos, etanol ou gasolina, ambos acontecem bem próximos da mesma temperatura, cerca dos seus 200 a 300 graus, 250. Só que o etanol, um pouquinho mais que a gasolina. Se a gasolina estiver num ponto de autoignição, cerca dos seus 250 graus, o etanol vai estar por volta dos seus 280, 290, 95. Então, desde o momento em que toda a mistura, oxigênio e combustível entram dentro do cilindro, o grande principal objetivo é fazer com que esse combustível chegue na temperatura de expansão. É onde acontecerá a liberação da energia. Para começar, assim que a mistura entra dentro do cilindro, normalmente ela entra em forma de turbilhão, o primeiro artifício, o primeiro jeitinho que ela encontra, proporcionada por uma boa engenharia, é compartilhar com a camisa a temperatura que está nela. É exatamente nesse ponto onde algumas pessoas se confundem, que dizem que o combustível também refrigera o motor. Não, não é isso. Não é isso. É a camisa que compartilha com o combustível recém-chegado dentro do cilindro a sua temperatura, o seu calor. Então, nesse exato momento em que toda essa mistura invade a camisa, tocando em volta das paredes da camisa, ela já absorve parte dessa temperatura, elevando um pouco essa temperatura. Logo em seguida, as válvulas se fecham e começam o processo da compressão, onde todas as moléculas que estão lá dentro da camisa vão sofrer uma compactação no seu espaço. Todas elas vão se flexionar, vão se aproximar, e somente já aí esse efeito já proporciona outro ganho de temperatura, que é o atrito entre as moléculas. E todas aquelas moléculas que estavam numa distância considerável entre umas e outras, quando o pistão chega em cima, todo aquele espaço foi reduzido para cerca de 1/15 avos na sua equivalência. Ou seja, 1/15, 1/10, 1/9. Alguns de vocês sabem que aí neste momento o diesel já entraria em processo de deflagração, ou seja, de expansão da sua energia. Mas a gasolina e o etanol não. Precisam de mais um elemento, o centelhador, a vela. Exatamente. A vela virá, mandará a sua energia dentro da câmara de explosão com todas aquelas moléculas comprimidas, agitadas e já aquecidas, quase no seu ponto de deflagração, e terminará o processo do aquecimento. A energia chegará e dará um pequeno tapa na cara de todas as moléculas, fazendo com que elas acordem, cheguem ao processo, terminem o processo do aquecimento e sim agora a deflagração, a expansão do combustível, e vai empurrar o pistão para baixo. E isso na gasolina é em torno de 250 graus. Já no etanol, pode chegar nos seus 280 combustível. E esses valores podem mudar baseado na qualidade do combustível que você abasteceu. Que tipo de combustível, que tipo de poço você escolheu.
Escolha um posto sempre bem movimentado. Evite abastecer aos finais de semana para que você não caia no índice maior de adulteração. Não participe desses abastecimentos. Escolha um posto e nesse posto escolha uma bomba para que o seu combustível tenha nome, sobrenome, pai e mãe. Eu abasteci na segunda-feira aqui nessa bomba onde eu sempre abasteço. Tá aqui a notinha. Deu um probleminha aqui, tá ligado? Não, seu Manuel, o senhor tá sempre aqui nessa bomba. É verdade. Não, tudo bem. Fica tranquilo. Vamos dar uma olhada. Isso se o posto for bom. Sério. E por falar em vela, estamos falando em ignição. E se estamos falando em ignição, é preciso velas boas. É preciso a vela adequada para o seu motor. A que foi indicada para o seu motor e a abertura de gap correta. Quer pôr uma de irídio? Tá bom, pode pôr. Mas aí você vai ter que observar se os seus aterramentos estão bons. Se os seus isolamentos também estão bons. No caso de motocicletas, o globo do farol junto com as orelhas tem que estar bem isolado. Os bornes de bateria e os cabos negativos no quadro da motocicleta. Se for no caso de um carro, os bornes de bateria e o negativo no motor e na carroceria. Se todas as potências estão sendo obedecidas, como as de lâmpadas difusíveis. Se o seu alternador ou se o seu estator está bom, se os seus reguladores de voltagem estão em ordem. Vela de irídio não é brincadeira. Seu sistema de ignição não foi preparado para isso. Não foi preparado para esse tipo de tecnologia. Mas observando a tudo isso, tudo bem, pode pôr, tá joia. Não vai deixar seu motor mais potente, vai fazer com que ele consiga queimar. Vai fazer com que as moléculas consigam atingir e garantir a temperatura, o calor da expansão, o momento em que vai começar a explodir, se assim te faz entender melhor. Então, se temos o compartilhamento de temperatura das camisas para o combustível, é necessário que tenha um bom brunimento, um alinhamento de camisas. Se a outra parte do ganho de temperatura é necessário uma boa compressão, é necessário uma boa vedação, bons anéis, boas sedes, e se é necessário uma boa ignição, é necessário boas velas, bom sistema de ignição. Então, voltando aqui ao nosso amigo triângulo da combustão, no que se refere a oxigênio, meça a compressão do seu motor, obtenha os valores ditados no manual da manutenção. Se diz que a compressão tem que estar por volta dos seus 10 bares, não pode estar muito abaixo disso, de preferência isso, mas flutuando entre os seus 9,5, tá bom, tá bom, tá bom. Porque se o seu motor está com uma compressão próxima deste valor, significa que todo o conjunto que nós conversamos sobre oxigênio está em ordem. E no que se refere a combustível, se essa PL aprovar, você não tem escolha. 35% será etanol. O que você pode fazer é escolher um bom poço de combustível e um bom momento de abastecimento. E nos orifícios calibrados do seu carburador, talvez seja necessário abri-los. 3% está dentro. Faz um cálculo aproximado, aumenta os 3% o orifício, compra aquelas bloquinhas e faz o furinho. Os profissionais da antiga vão saber do que eu estou falando. Fica tranquilo que ele vai conseguir te atender da melhor forma possível. E quando se refere ao calor, para com essa ideia de tirar a válvula termostática, para com essa ideia de tentar refrigerar o seu motor, deixa ele aquecer, quanto mais próximo da temperatura de arrefecimento que ele vai trabalhar, que será em torno dos seus 95 a 110 graus, que ele precisa, é o que é necessário. Todas as peças estão dimensionadas para receber esta temperatura. E se ele conseguiu chegar a essa temperatura, significa que todo o seu processo de compressão está sendo obedecido, que toda a mistura de combustível está dentro dos parâmetros, e você atingirá assim um valor estequiométrico bem aceitável, ou seja, você irá conseguir uma densidade energética aceitável para a tecnologia que você tem disponível. Portanto, não é questão e nem motivos para desespero. Se você seguir essas recomendações, dá para usar por um bom tempão ainda, meu chapa. Talvez você se vá e ela continue funcionando. Agora, o que faremos em relação aos tanques de combustível e a corrosão no carburador? É porque o etanol é corrosivo. E ainda por cima tem água no bagulho. Tudo bem. Para cada 20 litros de gasolina, dessa mistura maluca, né? Gasotanol, gasonol, gasolol, não sei como é que vai chamar essa porcaria. Para cada 20 litros dessa bagaça que você põe no tanque, pega uma tampinha de óleo. Isso aqui, ó. Um pouquinho de óleo no tanque. Põe lá. Vai preservar um pouco as paredes do tanque.
e não vai chegar a provocar nenhum efeito na queima, não vai interferir na queima, nem soltar fumaça pelo escapamento. Não vai acontecer isso não. Seu avô já fazia isso, meu pai já fazia isso. Quem é das antigas já fazia isso. Motor 2 tempos faz isso. E pros nossos amigos samambaia, que deixa a bagaça encostada na garagem e não usa, aí o negócio ficou feio. Porque tem que usar o bagulho, tem que usar a motoca. Mas se não for usar, o que eu aconselho você a fazer? Deixar aquele combustível estagnado no tanque e no carburador, é chance para corrosão. Vai encostar a motoca e não vai usar? Vai largar na samambaia na garagem e não vai usar? Abre a boca do tanque, deixa a gasolina baixar. Se você tiver com o tanque cheio, tira. Tira a gasolina toda, essa mistura toda fora. E WDzinho, abre a boca do tanque lá e... WDzinho no tanque. Joga lá bastante, lá. Tá, pra melar todo o tanque por dentro. E no carburador, esgota toda a gasolina que tá dentro do carburador. Deixa o motor queimar toda a gasolina que tá lá dentro. Alguns carburadores existem a mangueira de dreno. As motos antigas, que nem a CB, tem a mangueirinha de dreno por debaixo da cuba. Vai lá com o WD debaixo da mangueirinha. Se o seu carburador não tiver o recurso do dreno, tira a mangueira de combustível, injeta a WD lá dentro, deixa ela entrar e inundar um pouco. Se você quiser ligar um pouco o motor com o WD, pode ligar para que tenha WD dentro do carburador. Mas se você é um cara que usa a motoca pelo menos uma vez por semana, seguindo as suas orientações que eu dei, você não terá problemas. Então não precisa se matar, não precisa entrar em desespero. Mas você sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você não sabe escolher os seus representantes na política. Isso aconteceu porque quem te representa lá na Câmara dos Vereadores não quer saber se você tem um veículo antigo, se a decisão e o voto que ele dará, se vai te prejudicar ou se não vai. Ele quer obedecer um lobby, ele quer favorecer empresas, dar cargos, comissões, verbas. Então, se eu fosse você, eu anotaria direitinho quem é que vai votar sim nessa PL. E na próxima eleição, deixa ele de fora. Só mais uma coisa. Câmeras de ar. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar para vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes e concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece lá dentro. Então, bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu!